Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 257, capítulo 28, do charlatanismo e do embuste. Esse tema é médiuns interesseiros. Então aqui é a questão de número 306, continuando. Uma astúcia verdadeiramente notáveis, embalando com falaciosas ilusões os que desse modo se lhes colocam sobre a dependência. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. Veja bem, olha só para você ver. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida. Nós temos que separar o joio do trigo neste exato momento. Porque quando ouvimos alguém dizendo assim, isso lhe foi concedido, a gente pode pensar que algo de graça a outra pessoa recebeu. A outra pessoa foi contemplada com algo de graça. E não. Nós temos que pensar o seguinte. Olha só. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos. A faculdade. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida. Será que, de fato, a mediunidade ela foi concedida? Ou nós podemos dizer igual à inteligência, igual à moral, igual o intelecto, não deixando-se a mediunidade de ser um atributo do espírito, o qual o espírito, durante o teu percurso evolutivo, na condição de hominal, ele a conquistou. Porque nós temos que pensar da seguinte forma: Deus não nos dá nada. Deus nos proporciona e nos condicionam meios para que venhamos a adquirir, através dos nossos próprios esforços. Porque se assim não fosse, que mérito haveríamos de ter? Por exemplo, Deus nos concede de graça a mediunidade. Que mérito havemos de ter?
sobre essa faculdade? Qual o mérito? Nenhum. Nós não, obviamente, se Deus tivesse nos concedido de graça a mediunidade, não teríamos responsabilidade nenhuma sobre ela. Não teríamos responsabilidade sobre ela. Onde permaneceria, ou melhor, onde ficaria aí o livre-arbítrio, mesmo como nós tratamos, relativo? Ora, você pode fazer o que você quiser dela, você não tem responsabilidade sobre ela, você não a conquistou, foi algo que alguém te deu, foi algo que Deus te deu, mas não é assim. Nós temos que entender que esse concedida são condições, meios, que no processo evolutivo que nos encontramos, da mesma forma como Deus nos condicionou meios para que, conquistássemos a inteligência, a moral, o intelecto, o caráter, Deus nos condicionou meios também, nos proporcionou meios para conquistarmos o atributo mediunidade. E junto com a mediunidade, os atributos da mediunidade, que aí fica um pouco mais difícil as pessoas entender, porque quais são os atributos da mediunidade? Os dons mediúnicos, que nós temos que entender que mediunidade é uma coisa, dons mediúnicos é algo completamente diferente. Pensemos da seguinte forma: nascido de mulher na terra, todos nós somos médiuns. Uns mais ostensivos, outros menos sensitivos, outros mais sensitivos, outros menos sensitivos. Todos nós somos. Mas não significa que, por ter nascido médium, todos são portadores da aptidão dos dons mediúnicos. Uns, às vezes, encontram-se no estado latente, os dons mediúnicos dele, às vezes está no estado latente, numa hibernação, ou até mesmo num estado rudimentar. Outros, às vezes, já deixou a hibernação, já deixou o rudimentar, já deixou o letárgico, por isso mais sensitivo é, mas isso está relacionado ao processo evolutivo, cada qual todos nós nos encontramos, que é a desigualdade evolutiva. É necessário que seja assim. A evolução só tem sentido devido à desigualdade evolutiva. Nós temos que entender isso.
que perante Deus, ou melhor, eu vou usar esse termo, para Deus, todos nós somos iguais. Para Deus, todos nós somos iguais. Para Deus não existe. Você acha que para Deus Jesus é melhor que nós ou nós somos melhor que Jesus? Não. Somos todos iguais. Somos todos iguais perante o Pai. Só que nós temos que entender que existe uma desigualdade entre nós devido à nossa evolução. É indiscutível que o Cristo, nosso irmão maior, o nosso guia, o modelo qual nós devemos seguir, nós temos que entender que ele, muito mais velho, muito mais antigo na evolução, né? Muito mais disciplinado. E aqui na Terra também, quantas pessoas muito mais disciplinadas umas que as outras, outras menos disciplinadas. Mas a evolução está na desigualdade. Se não fosse a desigualdade, a vida não teria sentido. Que graça! Todos os homens 1,90 m, loiros do olho azul. Olha que coisa mais sem graça. Todas as mulheres 1,90 m, olho azul. Todos os automóveis iguais, todas as roupas iguais, as cores e a individualidade, todos no mesmo grau evolutivo. Isso é impossível, né? Então nós temos que explicar isso aqui. Em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida. Então, quando se pronuncia concedida, ao raciocínio de alguns, parece que foi dada de graça. Não. Ninguém conquistou a mediunidade de graça, não. Isso aqui é algo de trabalhos, assim, de tempo, de eternidade, que nós não temos condições de analisar, e se tivéssemos, não teríamos condições de descrever, mas de graça não. Deus não dá nada de graça. Deus, ele condiciona meios para que venhamos, através dos nossos esforços, a conquistar. Devido ao mérito. Que mérito haveríamos de ter no final? Ou havemos de ter no final? Então, em resumo, a mediunidade é uma faculdade, mas vamos por esse lado assim, concedida para o bem e os bons, para o bem e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. Então, os bons espíritos, eles se afastam daqueles médiuns que procuram fazer da mediunidade um degrau para chegar a determinado lugar, determinado local,
determinado patamar, né? Quase sempre movido pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela vaidade, pela obsessão. Médio tem que tomar muito cuidado com estas situações. Tem que tomar muito cuidado. Então, olha só para você ver. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. A ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Isso é tão racional que inútil fora insistir mais sobre esse ponto. Então, olha só, a ninguém, portanto, assiste o direito de supor que eles o venham servir. Então, não pensem que os bons espíritos venham servir aqueles médios indisciplinados, aqueles médios charlatões, mistificadores, hipócritas, que eles não vêm. Os bons espíritos não. Esses médios trapaceiros, esses médios interesseiros, esses médiuns apócrifos, os bons espíritos não vêm servir esses médios, não. Primeiramente, esses espíritos, eles se interessam por aqueles médios sem cultura, sem disciplina, que quase sempre trabalham em casas espíritas meia-boca. Aqueles médios avessos a estudos. Aqueles médios que aderem a rituais místicos, né? Rituais místicos. Aquelas casas onde os médios se vestem todos de branco, onde os médios ficam descalços, onde os médios estala dedo. Para que isso? Onde eles usam incenso, sal grosso, riscos de estrelas no chão. Enfim, centenas e centenas de rituais. Determinadas músicas para iniciar, para encerrar os trabalhos. Não precisa nada disso. Na casa espírita séria, usa-se uma música de fundo, uma música clássica, se quiserem. Se não quiser, não há necessidade também. Diferente da casa espírita não séria. Então, esses médios, nas casas espíritas meia-boca, de certa forma, eles pedem para, como já dissemos em outros vídeos, para serem mistificados. Mas também não são só os médios, tá? As pessoas também que frequentam estas casas. Até porque as pessoas não têm noção da sutileza, como agem os espíritos das trevas, charlatões e mistificadores,
sutilmente, imperceptivelmente em nossas vidas. Aqueles médios que muito conhecimento têm, que muito estudam, sofrem, mesmo assim. Agora imagine aqueles médios avessos aos estudos. Esses caem nas arapuca montada pelas trevas 24 horas. Depois, não culpem os espíritos apenas, porque para que os espíritos haja, é preciso que o encarnado faça parte dele, tanto na questão negativa quanto na questão positiva. Então aqui Kardec chega ao ponto de dizer assim: o egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. Os bons espíritos a combatem o egoísmo. A ninguém, portanto, assiste o direito, tem o direito, de supor que eles o venham a servir. A ninguém tem o direito de supor que os bons espíritos venham servi-los. Os bons espíritos vão vir e vão me ajudar a resolver esse problema pessoal meu. Esse problema de minério, esse problema de relacionamento, de doença, de amor, de casamento, de namoro, de emprego. Aí Kardec continua, olha só para você ver. Isto é tão racional. Nossa, Kardec não precisava nem usar esse termo racional, né? Isto é tão racional que é inútil foram insistir mais sobre esse assunto. É inútil insistir sobre mais esse assunto. Continuar neste assunto aqui seria ignorância por demais, não é verdade? Isso é tão racional. Ora, raciocinemos. Nós somos seres dotados de parcial, veja lá, hein? Parcial inteligência, porque nós não somos seres inteligentes. Não. Tudo em nós encontra-se no princípio. Muitos dizem, inclusive a doutrina diz, que nós somos dotados do princípio inteligente. Só que veja bem, princípio inteligente é uma coisa, inteligência é outra coisa. E tudo em nós encontra-se no princípio. Você acha que nós somos seres dotados plenamente de caráter, de moral? Plenamente? Não. Tudo encontra-se no princípio. Façamos uma comparação. A escala evolutiva nossa, suponhamos da seguinte forma: do 0 quilômetro ao 100 quilômetro. Tudo em nós encontra-se no primeiro quilômetro.
tanto o princípio inteligente, quanto a inteligência, quanto o intelecto, quanto a moral. Tudo encontra-se no primeiro quilômetro. Eu joguei para o primeiro e não para o zero, para ficar um pouquinho mais fácil a compreensão. Mas seria o zero, mas vamos ficar num quilômetro mesmo, que fica até bom para a gente, né? Então, nós não podemos dizer que somos seres dotados de inteligência. Não. Porque nós temos que entender que inteligência, intelecto, moral, isso tudo são atributos que o eu, simples e ignorante, no processo evolutivo, estagiando-se de um reino a outros reinos, gradativamente foi amealhando e vai amealhando para chegar aonde nos chegamos. Vamos para o próximo vídeo.